Boa tarde, alunos do sétimo ano A, B, C e D do Colégio Luiz Lima Ferreira da Costa e aos alunos do sétimo ano A, B e C do Colégio Gabriela Mistral. Tudo bem com vocês? Tá? Então, hoje nós vamos rever mais um conteúdo, tá? Para finalizarmos o conteúdo referente ao que eu já vinha falando sobre o tema, tá? Então, foi um conteúdo bastante longo que nós trabalhamos durante esse trimestre. Eu vou continuar falando das festividades e mais para frente sobre as datas comemorativas, né? As festas religiosas e os ritos sagrados, tá bom? Que é o conteúdo da aula que vocês têm que ver. Hoje eu vou falar de umas coisas que basicamente vocês já devem ter ouvido falar muito na igreja de vocês, que são as chamadas profecias do fim do mundo, né? Ou teorias de que o mundo vai acabar, né? Tentando dar um parecer sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? De fato, dentro da pandemia, de não poder sair de casa, de ter doenças, isso faz parte de uma especulação para pensarmos que o mundo está acabando, né? Ou seja, o mundo que até então vivenciávamos de ir para a escola, basicamente acabou. Talvez vai surgir uma nova forma, né, de nós vivenciar a escola daqui para frente, quando essa doença tiver de fato abaixado um pouco a situação. Bom, com relação às religiões do fim do mundo, né? Basicamente, todas as religiões de origem ocidental, isso contando a religião indígena, a religião africana, as religiões de matriz ocidental, cristianismo, judaísmo e islamismo, né? O espiritismo também, a fé Bahá'í e outras religiões, como o zoroastrismo, eles acreditam, né, que o mundo tem um começo e um fim, o que é totalmente distinto em relação às religiões de matriz oriental, como o budismo, o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, o shintoísmo. Essas religiões acreditam que não há um pressuposto relacionado ao fim do mundo. Para eles, o fim do mundo está relacionado ao fim do ciclo de reencarnações, né? Então, vai chegar um momento em que as pessoas não vão precisar mais voltar a reencarnar em seres humanos e vão poder viver num estágio de iluminação plena, né? Serão seres de luzes, né? Seres, digamos, celestiais, que vocês possam entender melhor, né? Então, tudo isso é diferente, porque eles acreditam num movimento cíclico, né? Que após terminar um ciclo, recomeça outro ciclo, né? Outras religiões vão pensar dessa forma também, tá? Mas as que mais nós entendemos por questão do fim do mundo é aquele conceito que eu falei lá para vocês no começo, né? Sempre tem um começo, isso eu acho que eu dei em aula, inclusive presencial. Lá no cristianismo tem um começo lá, a metade, que foi a crucificação, e o fim, que será o fim do mundo, né? Então, vamos a falar um pouco sobre esses mistérios, né? Que envolvem, de fato, a situação, né? E também nós temos a teoria científica, né? Que ela está muito mais de acordo com a teoria cíclica de destruição, né? Que é aquela teoria do Big Bang, que o mundo explodiu, né? E que ele vai se expandindo, 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 milhares e milhares de anos. Até o momento em que isso parar lá no fundo, toda aquela explosão ela vai retornar, né? É o contrário do Big Bang, ela vai retornar e vai começar novamente a explosão. Ou seja, toda a situação que nós estamos vivendo hoje, para a ciência hoje, é uma coisa que vai acontecer novamente, tá? Então, é uma ideia de cíclico, né? É mais coerente do que a ideia de que o mundo vai acabar de um começo ao fim. Existem as duas posições, né? Cabe a vocês interpretar da maneira que vocês acham melhor, tá? Os mistérios do fim do mundo, né? É uma das maiores forças de inspiração das religiões. Na maioria dos casos, é só uma metáfora para a ideia de renovação no começo de um novo ciclo, uma ideia parecida com a da ciência. Então, uma nova maneira, uma nova era, uma nova maneira de viver, tá?
Desde sempre, teólogos e profetas de todas as crenças têm debatido como o mundo vai terminar. Há uma certa obsessão com o tema. Para as religiões do fim do mundo, é uma peça importante. O fim do mundo é uma peça importante do quebra-cabeça. A tradição judaica debruçou sobre circunstâncias do domínio dos povos persas, macedônicos e romanos. Então, lá no Antigo Testamento, que vocês têm o livro de Daniel, muito visto em algumas religiões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, né, de que esse livro prevê a vinda do Messias, prevê o fim do mundo, prevê o que vai acontecer. Tudo isso já aconteceu, porque de fato o Daniel escrevia para acalmar os judeus que eram perseguidos pelos babilônicos na época, pelos persas, né? E mais tarde pelos romanos, certo? Já o Apocalipse de João, né, que fala sobre Jesus, sobre a besta do Apocalipse, sobre o anticristo, essas coisas tudo já aconteceram também, tá? O anticristo, de ser fato, era a perseguição do Império Romano, tá? Que perseguia os cristãos na época, que não, a religião era proibida de ser feita, havia muito preconceito na época para quem era cristão, né? As pessoas violentavam os cristãos e por isso eles acabavam escrevendo um livro para acalmar aquele povo que sofria, né? Então todas essas mazelas que ocorreram, né, eram livros com linguagem simbólica para mostrar ao povo de que tudo iria acabar bem um dia, né? E de certa forma surgiu uma nova era e hoje muito difícil, né? Alguns países ainda perseguem cristãos, né? Algumas ditaduras do mundo onde há muita opressão, onde não há liberdade de expressão, basicamente ainda há perseguições em relação à religião ainda hoje. É uma coisa que não deveria acontecer, porque se Deus, né, na religião do cristianismo fala que nós temos que amar o próximo, a gente não pode violentar o próximo, mesmo o outro sendo diferente, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre refletir um pouco sobre essa questão. O fim do mundo, como danação para os maus e redenção para os bons, também acontece nas religiões muçulmanas nascidas no Oriente. Zoroastro, profeta persa, pregava a vinda de um profeta Shausviante, que ressuscitaria os mortos de sua cova e os levaria a julgamento. No zoroatrismo, entre os séculos 10 e 5 a.C., quando a hora chegar, um anjo de fogo derreterá as montanhas e o mundo será coberto por um oceano de lava. Os vivos e mortos terão de atravessar o descalços esse oceano. Para os bons será como caminhar sobre o leite, e para os maus não será. Então, a ideia de que um sentido geográfico, né? O Zoroastro, ali, o profeta do zoroatrismo, uma religião do Oriente que ainda existe, acreditava que as montanhas iriam entrar em erupção, os vivos e mortos iriam, os que eram bons iriam ser salvos e os que eram maus iriam para a danação eterna, né? Para o inferno, como o cristianismo também defende, né? Para os hinduístas, por exemplo, a questão não é o bem e o mal, mas a natureza do universo. Ele será ciclo quando for fase a atividade de repouso. Brahma, o maior deles, que é o Criador, cada dia na vida dele dura 4 bilhões de anos, período que representa um ciclo na história do universo. Então, a cada deus, no hinduísmo nós temos 3 deuses que representam o universo. Brahma, que é o cara que cria o universo, 4 bilhões de anos. Aí nós temos o período de Vishnu, que é o segundo deus, que é o que organiza o universo. E o terceiro deus é Shiva, a deusa dos braços longos, aquela que tem vários braços, que já viram falar. Essa acredita na era da destruição. Então, o momento em que surgir a era de Shiva, muitas pessoas irão morrer. Talvez nós estamos vivendo agora, né, num período de muitas mortes, o período da era de Shiva, né? O período em que as pessoas estão morrendo por doenças, não só doenças do coronavírus. A gente tem doenças da dengue, do sarampo, da sífilis, da influenza, de vários tipos de doenças que as pessoas morrem, né? Então, por exemplo, para essas pessoas que estão milhares morrendo, o mundo está acabando,
né? O mundo acabou para elas, porque elas não estão mais aqui, né? Só vão sobreviver os mais fortes, como nós, que estamos ainda vivos perante esta doença. Nós seremos sobreviventes a uma doença do coronavírus, pessoal. Pensem bem, nós vamos sobreviver a essa doença se nós continuarmos vivos, né? Se nós continuarmos aqui amanhã ou depois. Os maias, lembram de 2012? Então, tinham a mesma lógica cíclica. A data mencionada era 21 de 12 de 2012. Marca o fim de um ciclo num dos seus calendários. Eles usavam 4 calendários diferentes dependendo da escala do tempo. Esse ficou famoso, começa em 11 de agosto de 3114 a.C. e termina a 1.872.000 dias, 5.125,37 anos. Precisamente 21 de 12 de 2012, o fim de um ciclo. Esse daí foi um dia que todo mundo esperava que o mundo iria acabar. Até filme na televisão fizeram, né, falando de 2012. E o mundo realmente não acabou. Nós estamos em 2020, né? E ainda estamos aqui. A visão cíclica do mundo é que mais aproxima a religião da ciência. Para a ciência, o universo nasceu do Big Bang, há 3,7 bilhões de anos. A grande explosão, para os cosmólogos, ao que parece, vai continuar expandindo até esfriar. E terminar, contudo, existe a possibilidade de que daqui a vários bilhões de anos ninguém sabe quando o cosmo troque de expansão pela contração. Então vai se expandir, como eu falei, e uma hora vai se contrair novamente, tá? Isso levaria a um Big Bang, um crush, o contrário do Big Bang, que provavelmente representaria o reset do universo, né? É você desligar o computador. Ou seja, apagar no universo para então começar tudo de novo como uma nova expansão. Então tudo, você vê que tem um término e tem um novo recomeço para esses princípios dessas teorias relacionadas ao fim do mundo. Cristianismo, né? Tem muitas outras teorias do cristianismo. A Bíblia fala em juízo final, né? Pecadores na condenação eterna. Jesus ressuscitará os vivos dos mortos, né? Não saberá que dia ocorrerá, né? Tem lá na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dos Mormons, diz assim, que da era de 1000 anos Satanás será solto e a terra entrará em guerra. O mundo será destruído pelo fogo com todos os membros da igreja e todos os corações conectados serão salvos. Ou seja, né, esse mundo dominado pelo fogo pode ser as guerras, tá? Porque a arma de fogo ela é feita do fogo, né? Para o testemunho de Jeová, a terra jamais será destruída. O próprio Deus é que o planeta se encha de homens. E Deus, através de seu Filho, estabelecerá o governo global, eliminando todos os governos do mundo, né? Então, hoje, os líderes mundiais dialogam entre si, né? Todos têm um consenso dessa doença, tá? Talvez daqui a uns anos nós vamos ter uma liderança global, mas essa questão de liderança global subentende todos nós humanos, né? Todos nós seres humanos, né? Governados por um mesmo fim, o resgate à humanidade. Esta é a questão, né? No Talmud judaico está escrito: o fim do mundo chegou, mas eu não devo estar vivo para presenciar, pois os vivos sofrerão castigos e sofrimentos, né? Então eles acreditam que haverá também um castigo ou um sofrimento perante a esse fim do mundo. Os muçulmanos acreditam que o nosso mundo terá um fim, que seremos julgados e recompensados e punidos no outro mundo, segundo nossas ações na terra. Muito parecido com o do cristianismo também. Dia do juízo final teria vários sinais, como luta do bem e do mal, nascimento do sol no poente, o som da trombeta, o aparecimento de uma besta. Quando acontecer o auge da escuridão, regressará o Messias, será todas as pessoas virtuosas para a ressurreição. Então sempre haverá um Salvador no mundo que vai salvar todos, né? E haverá também uma destruição catastrófica, né? Cometas caindo, vulcões em erupção, terremotos, todas essas forças da natureza podem estar se aflorando num sentido, né, de acreditar que tanto a questão religiosa como científica vão estar em sintonia para uma situação de fim do mundo. Nascidos em 1503, nós temos um profeta muito falado hoje, que é o famoso Nostradamus, né? Escreveu mais de 1000 profecias. Entre as cercas de 1000 está a Segunda Guerra Mundial,
que já ocorreu, a Revolução Francesa, que já ocorreu, o assassinato de Kennedy, que foi o presidente dos Estados Unidos, que também já ocorreu, o surgimento de Napoleão e Hitler, que também já ocorreu, e o ataque às Torres Gêmeas, que foi no dia 11 de setembro, né? Que também aconteceu. Vocês viram que agora, esses dias, acho que foi ontem, teve uma explosão em Beirute, no Líbano, uma usina de amônia explodiu, como se fosse praticamente a visão de uma bomba atômica. Uma bomba atômica é mais ou menos aquilo, pessoal. Explode, mas destrói tudo que vai ao redor, né? O fim do mundo pode acontecer dessa forma também, né? Se as grandes potências entrarem em guerra, são bombas nessas proporções que vão acontecer. Isso destrói a humanidade por completo. É como se fosse um furacão, é como se fosse uma enchente, isso aí destrói, tá? Então, diante de todas essas teorias religiosas, podemos chegar à conclusão de que o mundo já está num processo de acabar, tanto naturalmente como pela ação do homem. No sentido natural, devido à expansão do Big Bang, do lado científico, e no lado religioso temos as profecias que todas falam sobre guerras, destruição, morte, pestes, maldades do ser humano, enfim, nada é 100% conclusivo. São só teorias que retomam aquela ideia de que o mundo um dia irá acabar, né? Pode ser que acabe, pode ser que não. Pode ser que nós vamos continuar tendo guerras, continuar tendo pestes e doenças, continuar tendo fome, continuar tendo coisas ruins, pessoas ruins, assassinatos, morte. Isso faz parte da natureza humana. Então, infelizmente, né, nós não conseguimos nos libertar disso. Pode ser que um dia o ser humano tome consciência, né, e que nós possamos um dia viver num período de paz, onde não haja mais guerras, nem conflitos, nem violência, nem guerra religiosa, nada. Em que as pessoas possam viver como irmãos, né, e que possam respeitar um ao outro na sua diferença, na sua diversidade, na sua contribuição para o mundo e para a vida no planeta, né? Para os animais também, certo? Eu desejo a todos um grande abraço e se cuidem.